Olá, eu sou Arminda Freire, sou uma avó. Dá licença, meu povo, dá licença de chegar. Minha bênção, minha avó Amália, minha bênção, minha avó Isabel. Estou chegando aqui para gravar umas histórias. Eu sou avó, né? E sou avó de Maria Clara, que tem 9 anos, que mora no Rio. Sou avó de Nicolas e Gabriel, que moram em Roraima, perto de Macunaíma. E eu fiquei pensando aqui, né? Dá licença, minha mãe, dá licença de chegar. Fiquei pensando, né, que eu sou avó. E nas histórias da minha avó Amália. Minha avó Amália, ela é filha da minha bisa, que veio do Congo e foi escravizada aqui no Brasil, lá para os lados de Pernambuco. E ela depois, ela tem uma história que ela teve que sair para ir para Paraíba, né? Saiu de Pernambuco do Engenho, foi expulsa, e ela tinha 14 filhos, quer dizer, tinha 13, porque meu pai ainda estava na barriga. E o meu pai contava uma história que a minha avó contava para ele, que era a história de uma cobra que ficava na goiabeira, né, nas estradas lá do Nordeste. Era o caminho que meu pai fazia para ir para a escola. E ele dizia que ele tinha muito medo, porque ele ia para a escola de chinelo, não usava sapato, ia por aquela estrada, né, que era mato de um lado, mato do outro, e ia assim pela estrada. E ele tinha muito medo de passar perto de umas goiabeiras, porque ele disse que lá tinha uma cobra, e a cobra voava. Então, quando passava na goiabeira, a cobra voava e ia correndo atrás dele. E ele corria, e a cobra corria atrás dele. E até que chegava em casa. Ele, às vezes, ele contava que ele ia muito amedrontado por causa dessa cobra. Mas tem uma história também que eu gosto muito de contar. Essa eu não sei de que avó veio. Essa eu ouvi, né? Que é a história da velhinha das sementes, a senhora das sementes. E essa história fala de um senhor, né? Que ele todos os dias pegava o ônibus no mesmo lugar. E logo depois, uns 3 pontos depois, entrava uma senhora que sentava perto da janela. A senhora muito educada, entrava, cumprimentava todo mundo e sentava perto da janela, tirava umas coisas da bolsa e jogava pela janela. Aí, um dia ele perguntou: o que a senhora joga pela janela? E ela disse: eu jogo sementes. Sementes de flores, sementes de frutos. Aí ele perguntou: mas por que a senhora joga essas sementes pela janela? Aí ela disse: meu filho, quando eu comecei a fazer essa viagem, eu olhava a estrada era muito cinza, tudo muito feio, tudo muito parado. E aí eu achei que se eu jogasse umas sementes de flores, de frutos, a estrada ia ficar colorida, ia ficar muito melhor para as pessoas verem, ia ser mais feliz, mais alegre passar numa estrada colorida. Aí o moço falou: mas senhora, quando a senhora joga as sementes caem, pode cair no asfalto. Cai no asfalto e não nasce, não germina. Aí ela falou: eu pensei em jogar as sementes e as sementes nascerem. É isso que eu vejo. E eu vou jogando as sementes,
Pode ser que uma caia no asfalto, mas se uma cair na terra e germinar, eu já estarei cumprindo o que eu tinha me proposto. E aí, ela continuou jogando a semente. Aí, o tempo passou, o moço continuou pegando o ônibus. Aí, um dia, ele percebeu que já tinha um tempo que ele não via mais essa senhora. Cadê ela? Onde é que ela está? Perguntou para um ou outro passageiro, ninguém sabia. Tem gente que nem sabia, que nem lembrava, que nem conhecia. Aí ele foi lá no trocador, né? Porque trocador e motorista sempre conhece todo mundo, os passageiros. Aí ele perguntou, cadê aquela senhora que sentava ali, que jogava umas coisas pela janela? Aí o trocador falou, aquela senhora, ela morreu, tem um mês que ela morreu, nunca mais. Ela ficou um tempo sem vir, aí eu fui saber. E soube que ela já não estava mais entre nós. E aí o moço falou assim, pois é, ela jogou tantas sementes pela janela e nem ao menos vai estar, não vai conseguir saber, não vai conseguir ver o que ela plantou. Passaram-se os dias, e aí um dia ele está no ônibus e está ouvindo aí fala. Aí ele olhou para trás, eram duas crianças. As crianças estavam nos bancos atrás, e assim, mamãe, olha que linda, mamãe, ali, olha aquela flor, mamãe, olha aquela flor amarela, mãe, olha aquela árvore como tá alta, tá dando um monte de flores. Ai, mãe, me leva lá para ver esse jardim tão bonito. Aí ele olhou, viu a alegria daquelas crianças e ele percebeu o que aquela senhora das sementes tinha falado. O que ela tinha proposto. Ela não plantava as sementes para ela ver as flores. Ela sabia que ela ia embora. Mas que outras pessoas, outras crianças iam passar por ali, iam ter essa alegria, esse riso todo. E aí o moço entendeu. Ele entendeu que não era para si, era para o outro. E aí no dia seguinte, ele subiu no ônibus, falou com o trocador como todos os dias. Em vez de sentar naquele lugar que ele sentava sempre, ele sentou lá no banco daquela senhora, do lado da janela, e conforme o ônibus ia pela estrada, ele ia tirando algumas coisas do bolso e jogando pela janela. Ele tirava as sementes do bolso e jogava pela janela, esperando que um dia outras crianças, outras pessoas olhassem e se alegrassem com todas aquelas cores, e também que essas árvores atrairiam os passarinhos, os animais, e esse local, essa estrada, ia ficar assim muito alegre, sempre, para sempre. Muito obrigada, eu sou Arminda Freire, sou do Rio de Janeiro, e espero que vocês gostem dessa história. E feliz Dia das Avós!